Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Paddock. Meu nome é Wesley Messias e neste episódio vamos abordar toda a pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Sakhir do Bahrein. Vamos analisar aqui todos os detalhes, pontos positivos, pontos negativos, problemas, enfim, analisar toda a pré-temporada. Pré-temporada que contou com 6 dias de testes que ocorreram na semana passada, semana de carnaval, e na semana anterior ao carnaval, totalizando 6 dias no geral. E foi a última semana de testes que as equipes puderam ali utilizar antes da estreia da Fórmula 1 no dia 8 de março na Austrália. Então já anota aí na agenda, 8 de março, estreia da temporada de 2026. Bom, acho que para a gente começar é bom a gente apontar alguns problemas e críticas que ocorreram durante as sessões. Então, como agora a transmissão dos treinos foi passada para a TV, F1 TV, Sport TV, enfim, então o público teve acesso e pôde ali entender o que estava acontecendo, teve críticas em relação a esse novo regulamento, não somente do público em geral, mas também de jornalistas, influencers, pilotos, enfim. Muitas pessoas não gostaram muito nessa ideia que você vai ter agora da frenagem e usar a energia da frenagem para recuperar energia, utilizar baterias. Então, até o Max Verstappen apelidou os carros dessa geração de carros da Fórmula E com esteroides, né? Então, carros elétricos com esteroides. Não foi algo muito bem visto até a primeira ideia. Eu acho que tem que deixar um pouco plantar e deixar colher esse regulamento. Então, eu acho que ainda está muito cedo para você bater o martelo e falar que é algo ruim. Mas a primeira impressão não foi tão boa, né? Então, alguns carros ali tendo que reduzir marcha no final da reta, ali fazendo curvas que geralmente você faria em segunda marcha, tendo que fazer em primeira marcha, não foi todo mundo que gostou. Curvas que você geralmente teria que tirar o pé para recarregar a bateria também não foi algo muito bem visto. Mas é aquilo, né? São coisas novas geralmente dão essa impressão. Só que a FIA não está, de certa forma, fechada a fazer alguns certos ajustes, pequenos ajustes em relação ao regulamento. Não vai acontecer nada agora, no início, mas não é descartado ali no futuro, talvez ter uma redução em relação à potência, enfim. Vai depender muito das críticas e como vai decorrer. Mas, assim, o que é a minha opinião, o que eu acho que eles vão fazer? Eu não acho que eles vão utilizar os motores elétricos por muito tempo. A ideia que eu acho, isso é uma opinião própria minha, né, não tem nenhuma fonte, que se os combustíveis sustentáveis, né, que a Fórmula 1 vai implementar agora nessa temporada, derem certos, eu acredito que a proporção do motor elétrico vai diminuir. Eu não acho que vai extinguir, mas deve diminuir bem para os próximos anos. Então, eu acho que a sacada está no combustível sustentável. Dando certo, a proporção de elétrica vai diminuindo. Só que eu acho que um ponto positivo que a gente pode citar em relação a esses problemas foi a questão das incertezas que tinham em relação aos testes. Isso já foi conversado em relação ao primeiro check-down ali no Bahrein. Em Barcelona. E agora, nas 2 semanas de testes do Bahrein, o regulamento foi um bom sucesso, se você comparar o medo que tinha do que poderia acontecer ali, do que foi 2014, né? Então tinha um medo, né, que poderia ser igual a 2014, e, cara, a pior equipe que andou esse ano, que a gente vai falar mais pra frente, que foi a Aston Martin, andou mais do que muitas equipes andaram em 2014. Então, acho que nesse ponto, o regulamento de 2026 foi bem positivo. Um outro ponto que a gente pode falar que foi certo, era negativo, mas parece que agora, de certa forma, foi resolvido, foi a questão das largadas, né? Então, como teve a redução ali, a retirada do MGU-H, na verdade, a retirada do MGU-H, os motores híbridos acabam sofrendo um pouco o processo do atraso do turbo, o famoso turbo lag, né? Então, como o carro está parado, né? Então você precisa de potência para poder sair, e tendo o atraso do acionamento desse turbo lag, você ter o risco do carro entrar em anti-stall, ou seja, o carro ficar em neutro. Teria que fazer, né? Teria que ter um aumento ali do tempo da largada. Então, teve um novo procedimento, que o primeiro dia de testes foi uma vergonha, os primeiros dias foram uma vergonha, a partir dessa semana acho que foi consertado, né? Então, os carros vão chegar para largar, então vai ter um tempo maior ali para você aumentar a rotação do giro do motor até lá em cima, o máximo que puder, para que você consiga ali acumular potência e poder sair. Então a largada agora vai ter um tempo ali em torno de uns 5 segundos para os pilotos chegarem, poder ali acelerar o máximo que puder, e aí tem o acionamento das luzes e sair para a largada. Então as largadas serão mais barulhentas, então para quem gosta de barulho de motor,
Acho que é um ponto positivo, mas precisou fazer esse ajuste para não ter nenhum fiasco. Poderia até ter um tipo de risco de batida, né? Porque às vezes algum carro sai devagar ou não larga, e um carro está vindo de trás, não tem o tempo de reação e pode ali acabar batendo. Mas é algo que alguns pilotos disseram que não seria um problema. Bom, eles estão lá, né? Podem falar melhor do que a gente. E nesse ponto que a gente teve ali da largada, a gente viu um ponto que a Ferrari saiu como uma certa vantagem. A Ferrari chegou até alertar a FIA e as equipes lá no começo do desenho desse regulamento que o turbo lag poderia ocorrer, ninguém deu ouvidos, e aí a Ferrari montou o seu carro de uma certa forma que o motor não é tão impactado com essa questão do turbo lag. Então a gente viu aí nos testes de largadas que os carros da Ferrari e da Haas, né, que é outra equipe que tem motor Ferrari, conseguiram ali fazer as melhores largadas. Então, carros largaram lá de trás, ali 8º, 9º, já estavam brigando ali pelas primeiras posições nos testes de largada. Então, a gente pode ver que a Ferrari vai ter uma certa vantagem nesse início. Precisa entender se as equipes vão conseguir ajustar isso no decorrer da temporada. Pode ser algo simples ou não. Acredito que não seja simples de resolver. Então, a gente pode ser que a Ferrari tenha vantagem na largada. A gente pode falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar das equipes. E um outro ponto que foi abordado pelos pilotos é possíveis dificuldades de ultrapassagem. Isso é algo que a gente só vai poder cravar mesmo quando a temporada começar. Mas como tem essa questão de recarregar a bateria, descarregar a bateria, então vai ter que, durante a volta ali, vai ter circuitos que a bateria vai carregar mais fácil e outros circuitos a bateria vai demorar ou dificilmente vai carregar, então a gente não tem uma certeza sobre isso, mas as ultrapassagens podem ser um ponto de dificuldade. Não tem como cravar, mas vamos ver. Bom, vamos falar sobre a ordem de forças, que eu acho que todo mundo quer saber como que está dividido o grid em relação às equipes que vão vencer, meio de pelotão, final do grid, enfim. E vamos começar pela ordem da frente, né? As 4 grandes, Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, continuam sendo as grandes forças desse regulamento. A gente pode separar elas nesse grupo, onde, na minha opinião e na opinião de vários especialistas, a Mercedes continua sendo a melhor equipe. Mesmo que não fez o melhor tempo, a Mercedes é dita que não forçou tanto, né? Teve alguns pontos durante a pré-temporada que esticou um pouco a corda, depois apertou um pouco ali a corda para talvez não mostrar demais, mas as questões dos dados de ritmo de corrida e de tempo de volta em stints rápidos mostram que a Mercedes ainda é a equipe a ser batida. Vamos precisar entender se isso vai ser uma distância, um gap dela em relação às outras 3 grandes, se vai ser algo muito grande ou nem tanto. Só que a Mercedes ela tem essa certa dominância, mas ela não é a melhor equipe em largadas. A gente já viu que a Ferrari tem esse título. E na questão de gerenciamento de energia, né, de recuperação de energia, também não é a Mercedes a melhor. No caso é a Red Bull. Pode ser um ponto negativo para a Mercedes, algo que eles vão ter que melhorar durante a temporada, mas em relação de ser a melhor equipe, isso não é questionado. E outro ponto, a gente também tem que falar em relação aos motores Mercedes, né, que tem aquela questão da compressão do motor, né, da taxa de compressão, que vai ser agora votado. Como a Mercedes tem uma certa vantagem do material utilizado poder dilatar e fazer com que o motor tenha uma taxa de compressão maior e ganhe mais potência, é uma vantagem estima-se de 3 décimos por volta, né? Então, se isso for votado pelas equipes para ter a revisão da Jacobi ser medido, né? Tanto medido a mesma taxa de compressão ser medida de 1/16 a frio, como também a 130 a 140 graus Celsius. Se isso for votado, a Mercedes, a partir do dia 1º de agosto, terá talvez uma queda de performance. Não somente ela, como também as equipes clientes, mas vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Bom, outra equipe que eu acho que para mim foi a campeã, vamos dizer assim, da pré-temporada foi a Ferrari. A Ferrari foi uma equipe que não se falava muito e entregou ótimos resultados. Além de ter feito o melhor tempo da pré-temporada com Charles Leclerc, aparenta ser a segunda força, estando ali, de certa forma, talvez próxima. A gente vai só saber mesmo quando começar a temporada, mas a correlação entre carro-motor, ou o que é feito ensaiado em túnel de vento e o que está na pista da Ferrari aparenta estar muito bem. A confiabilidade do motor Ferrari é a melhor, foi o único motor que não apresentou falhas no carro principal.
e também na equipe cliente Haas. Apresentou ali um ótimo ritmo de corrida, com long runs muito sólidos, e também um carro que se comporta muito bem em velocidades de reta, ele sendo até certa forma difícil de ser ultrapassado. Também teve boa parte de inovações que a Ferrari trouxe, né? A parte ali do difusor traseiro abaixo da asa, a asa traseira que consegue ele fazer um flip de em torno de 220 graus, mais ou menos. Então a asa consegue ele rotacionar. É algo que a equipe vai ter que testar, pegar os dados para ver se vai fazer sentido utilizar isso na temporada, mas mostra-se sendo algo bem engenhoso, inovador, e deixou todo mundo de surpresa, né? Então, pegou de surpresa, então a Ferrari, de certa forma, a gente pode dizer que foi um bom destaque. Acredito que prometa vir bem forte durante a temporada. As outras duas equipes, em relação à pré-temporada que estão ali no top 4, é a Red Bull e a McLaren. A Red Bull possui uma ótima plataforma e além de ter tido um motor bem confiável, do que a gente já tinha visto nos testes de Barcelona, se manteve nos testes do Bahrein. Então o motor, o Red Bull Powertrain, em parceria com a Ford, se mostrou bem competitivo. Teve problemas? Teve, mas foi das equipes grandes foi a que mais apresentou problemas. Então um certo asterisco aí, mas não acho que é nada que eles precisam ali ficar nervoso, algo que eles precisam ficar preocupados. E a Red Bull é a equipe que consegue ali, de certa forma, recuperar melhor a energia das baterias. Então a equipe que consegue ali na parte das frenagens e saídas de curvas ter melhor potência e a equipe que melhor trabalhou com isso. Então é um ponto positivo, acho que um carro bem nascido e tendo o Max Verstappen no cockpit é algo que você nunca pode descartar. Já a McLaren, eu vejo como uma incógnita. A McLaren, você vê que ela flutua entre as forças, então ela tem um carro que é bem equilibrado, é potente por ter um motor Mercedes, mas consegue fazer stints sem ter tantos problemas como a Mercedes teve. Então se assemelha um pouco com a Ferrari, só que não tem um destaque em algum ponto que ele é melhor que os outros. Então por isso que eu acho que é a quarta força, mas um ponto que a McLaren não trouxe motores atualizados em relação ao que a Mercedes estava. Tá? A Mercedes estava com o motor já, de certa forma, atualizado, que a McLaren não trouxe. Então, essas atualizações da McLaren vão chegar em Melbourne. Então, a gente pode ver ali uma McLaren bem forte no decorrer da temporada e também não fico ali surpreso em caso da McLaren brigar pelo título diretamente. Eu acho que a McLaren é uma equipe que sabe desenvolver carro. A gente viu isso muito bem durante o ciclo de 23 até 25, né? Então o ciclo do regulamento passado da McLaren foi a equipe que melhor soube desenvolver os carros e não duvido que eles venham forte para essa temporada. Só que um bom ponto das equipes grandes é que todo mundo ficou escondendo o jogo. Então a Mercedes falava que a Red Bull é melhor, a Red Bull falava que era a Mercedes, a McLaren falava que era a Ferrari falava que era a McLaren, enfim, uma ficou jogando favoritismo para a outra. Então acho que a ordem é Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, acho que um nível igual, com a Ferrari tendo um pouquinho mais de destaque, mas essas são as quatro grandes equipes e vão brigar pelo título. E aí temos um degrau que, na minha opinião, hoje está maior para o meio de pelotão. Acho que em torno ali de mais de meio segundo, bobear até um segundo, dependendo de pistas. O meio de pelotão está bem equilibrado, não teve ali nenhuma equipe que acho que se dá a forma clareza de falar essa equipe vai ser a líder do meio de pelotão. Mas eu vejo a Haas e a Alpine como as mais confiáveis, né? A Haas foi uma das equipes que mais andou e todas as características boas e positivas que o carro da Ferrari possui, a Haas conseguiu obter para o seu carro. Então foi uma equipe que teve ótimas long runs, andou muito, então tem muitos dados ali compilados, mostrou-se bem coesa em relação a ser a líder do meio de pelotão, junto com a Alpine também, já que a Alpine muitos achavam que ela seria ali a pior equipe de motor Mercedes e longe disso, a Alpine andou super bem, foi coesa, não teve muitos problemas até em relação ao que tiveram em Barcelona. Então eu vejo a Alpine também com bons olhos para uma equipe que possa ali talvez voltar a brigar pela quinta posição no campeonato de construtores. E a grande surpresa e o destaque é a Audi que trouxe mudanças para essa sessão de testes no Bahrein, trouxe ali mudanças na aerodinâmica do carro, né? Então um novo sidepod, um bom desempenho também do motor Audi, então é uma equipe que trouxe boa velocidade e desempenho, então foi um destaque, e a Audi a gente já sabe, né? A Audi é multicampeã em várias outras categorias,
E só de eles chegarem na Fórmula 1 e certo modo, ali tem um motor bem nascido. Acho que ainda tem alguns problemas que eles precisam ainda corrigir em questão de confiabilidade, mas é algo que, sendo uma equipe nova, é normal de se esperar, mas o motor não é tão ruim assim, tá? Acho que o motor da Audi é bem bom. Acho que na ordem é o quarto motor, mas não é um motor de se deixar de se jogar fora. Acho que é um motor que pode surpreender bem. A Audi vem muito bem ali para brigar pelo meio de pelotão ali, tentando conquistar pontos. A Racing Bulls eu acho que fez um teste ok, não vejo muito o que se falar, acho que eles já estão no mesmo patamar que estavam durante os últimos anos, que é o meio de pelotão. Então, é a equipe de desenvolvimento da Red Bull, então não tem muito o que falar, não acho que vão brigar por algo muito longe disso. A Williams eu coloco com uma certa decepção, acho que fechando ali o meio de pelotão, porque, beleza, né, já tiveram problemas de não terem feito o shakedown lá em Barcelona, e também porque perderam uma semana de testes, e também porque, beleza, né, a Williams ela deixou de lado o desenvolvimento do carro de 2025 para focar exclusivamente em 2026. Então o carro chegou atrasado em relação aos testes, aparenta estar mais pesado e tem alguns certos problemas de aerodinâmica. Então acho que a Williams ainda se acertou com esse carro, então ainda vai precisar de um certo desenvolvimento, mas é uma equipe capaz, então vejo que talvez ela esteja ali no mesmo um pouquinho melhor que a Audi, mas não vejo ela também brigando muito forte ainda com a Alpine e Haas pelo esse título de melhor do meio de pelotão. E vamos falar agora do fundo do grid. E o fundo do grid era esperado, e foi o que aconteceu, que a Cadillac teria dificuldades, mas a gente bate palmas para a Cadillac porque eles andaram. Tiveram problema? Sim, tiveram. Mas a Cadillac está começando do zero. A Audi, querendo ou não, pega a estrutura da Sauber, mas a Cadillac está fazendo do zero. Então, é louvável, eu acho, o que eles fizeram. A gente já sabia que ele seria o último do grid, enfim, está ali nas últimas posições, mas conseguiram colher bons dados e acho que se eles conseguirem terminar corridas nesse começo de temporada, vai ser muito bom. E se conseguir beliscar um pontinho ali, tá de parabéns. Eu acho que a Cadillac foi um ponto bem positivo, mesmo tendo alguns problemas. Agora, o fiasco, a decepção, enfim, todas as palavras negativas podem ser dadas para o projeto Aston Martin. Quando foi anunciado o casamento de Fernando Alonso, Newey e Honda, todo mundo imaginou, beleza, eles vão, com o investimento que tem, brigar ali pela parte da frente do grid. Mas os testes mostraram que a equipe está atrás da Cadillac. Felizmente não tem como falar. Andou pouco, andou menos de 300 voltas, se não me engano, 400 voltas, agora não vou lembrar exatamente, mas andou bem mal. No último dia de testes, o Stroll deu 6 voltas, o carro quebrou e a Honda não tinha mais peças para repor, então finalizar o último dia de teste dando só 6 voltas é ridículo, né? O carro que está sofrendo problemas gigantescos, voltando ali na parte de potência, então motor, e claro, a unidade de potência da Honda ali contemplando a bateria é muito abaixo, então não está tendo problemas de recuperação de energia, o motor tendo uma potência bem abaixo dos rivais. Então aí tem a culpa da Honda, né, nessa frescura que a Honda tem de uma hora quer sair da categoria, uma hora quer voltar. Perderam o time ali de desenvolvimento desse motor, estão atrás, é o pior motor disparado. A Aston Martin ainda tem problemas no câmbio, né, então é a primeira vez que eles estão fazendo um câmbio. Até o ano passado eles compravam o câmbio, toda a estrutura ali da Mercedes, que era a equipe que fornecia motores para a Aston Martin, só que a partir desse ano eles tiveram que desenvolver. E tiveram problemas gravíssimos, então além do motor ruim, o câmbio também não está funcionando. Então a Aston Martin não conseguiu fazer teste de long runs, então não tem dados ali de como o carro está se comportando em ritmo de corrida, além de que não conseguiram utilizar os modos de potência, o boost e o overtake mode, porque não tinham potência para isso. Então é gravíssimo, o carro está pesado, a aerodinâmica do carro está superaquecendo a unidade de potência, então cara, esse começo de temporada da Aston Martin vai ser fraco e, lógico, tem potencial e dinheiro para recuperar? Tem, mas o problema é quanto que eu vou recuperar e quanto que os meus adversários estão avançando em programas que já estavam na minha frente. Então, é um problema difícil e aí aquele casamento Honda e Fernando Alonso tende, pelo menos nesse início de temporada, a ser mais um fracasso. Bom, e a conclusão que a gente pode falar, né, o fim da pré-temporada confirmou que o regulamento ainda precisa de certos ajustes, mas é algo que, a meu ver, no decorrer da temporada vai vir esses ajustes. Espero que não esteja nada que a FIA precisa ali mexer em regulamento, acho que são alguns ajustes necessários,
mas o saldo ele é positivo em relação ao que se esperava ser um novo 2014. Então, nesse ponto, a gente consegue sair na frente, mas não é aquele mar de rosas. A gente tem muitas coisas ainda que precisam ser ajustadas, os fãs vão ter que se acostumar, ainda entender um pouco, então é algo meio confuso, mas vejo com certa forma bons olhos. As equipes aparentam estar bem adaptadas, então agora a dúvida é entender qual o melhor desempenho, né? Então agora é recolher dados, interpretar o que foi feito e verificar realmente quem está na frente. E a partir do dia 8 de março a gente vai saber disso. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado por ouvir esse episódio do Resenha Paddock. Se você gostou deste episódio, siga e compartilhe nosso podcast, Amazon, Deezer, YouTube e Spotify. As nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. Nos vemos por aí. Um forte abraço e até a próxima.